Queria que você abrisse a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode se assentar. A Sabrina e a Lavínia, vai ajeitar. Muito perto? Aí. Elas colocaram o telefone delas ali, porque os pais delas não estão aqui, né? Eles moram lá em Paranaguá. E eu falei, coloque ali, porque eu creio que eles vão gostar de ver vocês louvando o Senhor, né? Eu, se fosse pai delas, estaria muito contente essa hora, Paulo. Né, Emerson? E elas gostam de cantar sobre o amor de Jesus. E isso é uma virtude hoje. Porque as pessoas querem cantar coisas que faz bem para elas, normalmente. Então, é interessante isso. Parece que tem horas que é melhor você não ter nada para ver. Porque você vê pessoas declarando amor a uma coisa que não tem nada a ver com Deus. E quando as pessoas têm a oportunidade de estar na presença do Senhor, elas não dão muita importância. Infelizmente. Eu vejo nas redes sociais pessoas declarando amor a não sei o que, não sei o que lá, a não sei quem, a banda de não sei da onde, a não sei quem. Parabéns. E quando a gente tem a oportunidade de falar com o nosso Deus e falar, Jesus, eis-me aqui. Eu quero sentir o teu amor. Porque esse amor não existe aqui, gente. Esse amor é que elas cantaram, uma graça incalculável, não tem como. Não tem como. A gente vai buscar, tentar encontrar, não tem. Não tem. É só Jesus. É só Jesus. E às vezes a gente fica meio inerte, e a igreja tem estado assim, infelizmente. A igreja, não digo aqui, nem ali, nem acolá. A igreja do Senhor Jesus me dá a entender, até na minha vida mesmo, que muitas vezes a gente não está se importando muito com a volta de Jesus, não, gente. A gente está vivendo como a vida está nos levando, né? A gente vê as pessoas alegres em outros lugares, e na igreja do Senhor não. Quando a gente está cantando para o Senhor, dizendo que amor é esse, Senhor. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor Jesus, ele nos constrange. E é verdade. Aí elas cantaram quebra o meu vaso. Esta é uma passagem bíblica de uma mulher que quebrou o vaso de alabastro em cima de Jesus, sob os pés do Senhor. E o próprio Jesus disse, por onde este evangelho for pregado, essa história vai ser contada. Ele falou isso. Então hoje vocês cantaram algo que Jesus falou que vocês cantariam, ou que nós falaríamos um dia. Por onde o evangelho for pregado, essa história de Cristo, essa verdade bíblica do Senhor Jesus for levada, a história daquela mulher será contada, pela dedicação que ela teve, de adentrar um lugar que ela não pertencia e se derramar diante do Senhor, quebrar o seu vaso. E parece que muitas vezes hoje a gente vive com um vaso tão de ferro, tão de pedra. A palavra diz que o Senhor ia trocar o nosso coração por um coração de pedra por um coração de carne, mas parece que essa geração mantém-se com o coração de pedra. Então hoje Deus quer falar conosco, e na quarta-feira já Deus me deu uma palavra aqui no culto de oração no final, e depois eu fui buscar alguma coisa, Deus abriu um pouco mais esse leque, a mensagem para hoje. E eu falava na quarta-feira aqui um texto interessante, que está em 1 Reis capítulo 17, os irmãos estavam aqui, ouviram. Deus falou comigo aqui em cima, e Deus já tinha falado comigo quando eu tive que tomar uma decisão esse ano, que vocês sabem, e aconteceu algo lá na minha casa, que eu nunca tinha visto, e eu nem estava em casa, eu estava viajando, mas eu estava com a decisão tomada de mudar a rota da minha vida profissional, né?
devido a uma circunstância que se criou e que eu não teria tempo mais para estar tanto na igreja, e é justamente o contrário o que eu quero, é estar na igreja, é estar presente. E eu estava, acho que em Uberaba, e a Ju chegou em casa de tarde, ela chega às 5h30 por aí, e ali em casa tem uma janela grande, onde seria um quarto, mas o proprietário antigo fez uma modificação, uma janela bem, não tão grande, mas uma janela, 2 folhas grandes, e no beiral ali tem, assim, 10 centímetros padrão, tinha um urubu enorme ali. A Ju tirou foto, a Ju filmou, ficou assustada, mandou para mim, estava lá em Uberaba. Quando eu vi a primeiro momento, eu imaginei comigo, não abra a janela, já estava fechado, não abra a janela, mas enorme, desse tamanho, ali na soleira da janela. Nunca vi isso acontecer lá, nunca vi mais acontecer isso, e era bem quando daí eu falei para a Shira, nós temos 2 coisas para pensar nisso, sem querer espiritualizar ao extremo. E aí me veio na cabeça, me veio no meu coração, e o Espírito Santo falou comigo, quem que eu mandei para alimentar Elias? Não foi um animal teoricamente puro, mas foi um corvo. Os corvos alimentaram Elias. E nós entendemos ali em casa que Deus estava falando conosco que Ele iria suprir todas as nossas necessidades, que Deus iria enviar. Só que ele é um animal totalmente improvável para isso. Porque quando a gente pensa em corvo, urubu, a gente pensa em carniça. A gente pensa em alimentos que já morreram. Mas quando você vai na palavra de Deus, Deus fala ali que Ele enviou corvos para alimentarem Elias numa época de seca. Então Deus tinha um ribeiro para dar água para Elias, onde ele foi se retirar, e os corvos levavam comida e pão e comida, todos os dias para Elias. E eu falei aqui na quarta-feira, isso mexeu um pouco comigo, dessas coisas, e na maioria das vezes, das coisas improváveis que Deus faz. Se eu estivesse no lugar de Elias, talvez se você estivesse no lugar de Elias, quando aquele corvo chegasse, ou quando aqueles corvos chegassem lá, você faria o quê? Você pensaria, eles vieram me alimentar? Não, né, Sandra? Corvos? Mas foi justamente o improvável que Deus fez na vida daquele homem. Foi justamente o improvável que Ele fez na vida daquele homem, sustentando Elias naquela posição, movendo ali, porque após isso, Elias, quando retorna, ele, na sua oração, ele faz fogo vir dos céus. E Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou novamente, e Deus enviou água. Após a passagem que Elias faz descer fogo dos céus, ele fala para o rei: aparelha teus carros e vai para casa, porque vem chuva. E os acompanhantes, os servos iam lá, olhavam, mas não tem nada no céu. Vai lá, veja de novo, não tem nada no céu, céu azul. Daqui a pouco foi lá, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Deus falou: vai chover. Então Deus, eu entendi na quarta-feira e comecei a buscar isso, e tirei alguns exemplos para a gente ver aqui,
de circunstâncias e de homens e mulheres totalmente improváveis. Se nós olhássemos aos olhos nossos, humanos, jamais nós entenderíamos isso como uma coisa humana. Então, aqui em 1 Coríntios, que é o texto base que nós vamos ler hoje, eu quero basear nele e numa passagem de João, diz assim, no versículo 17 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo a eles lá: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas que a cruz de Cristo não se faça vã. Ouça o versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que probabilidade teria de um homem salvar o mundo em uma cruz? Que probabilidade você entenderia de que um homem salvaria o mundo pregado numa cruz? Se você estudasse matemática, se eu estudasse matemática, se fosse ver as probabilidades disso acontecer, elas estariam praticamente, ou talvez com certeza, muito próximo de zero. Mas Deus fez isso acontecer. Deus fez isso acontecer. Então o apóstolo Paulo vai falando assim, porque está escrito, ouça isso, esse é um texto de Isaías, capítulo 29, versículo 14, Paulo cita aqui: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí no versículo 20 existem 4 perguntas: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal. Pediram quantos sinais para Jesus? Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja que interessante essa posição, porque Paulo estava falando para gregos e estava citando o seu povo, os judeus. Então ele diz aqui: nós pregamos a Cristo crucificado, como se ele estivesse falando para vocês, judeus. Isto é loucura, é escândalo. E para vocês, gregos, isso é loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, ninguém se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O versículo que eu tinha escrito primeiro para frisar, depois eu li o texto todo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
Então, se nós formos olhar a história de Elias, é uma história completamente louca. Mas Deus escolheu, Deus olhou para Elias e fez o improvável acontecer na vida de Elias. Deus agiu da mesma forma, e eu destaquei aqui alguns fatos, e antes disso quero colocar que são alguns nomes, mas na verdade, se a gente for observar na palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo se tornar um cristão era completamente improvável. Era completamente improvável. Se alguém falasse para nós na época, ó, Paulo se converteu, nós íamos dizer, quem? Quem se converteu? Paulo se converteu, mas como ele estava aqui esses dias dizendo, mata cristão? Estava indo para dar cartas de liberdade para que se acabasse com os cristãos, mas um dia Deus olhou para ele e ele é impactado de uma forma tal, que a partir do momento em que as escamas caem dos seus olhos, ele se torna o maior pregador aos gentios que a gente viu na história bíblica. Maior pregador biblicamente do que os próprios discípulos de Jesus. Então, se tivessem falado para Pedro, e houve isso, quando os discípulos se reuniram, falaram, Paulo se converteu, eles não acreditavam, eles pensaram, poxa vida, mas ele vai vir aqui, dando uma de crente, e vai matar todo mundo. E depois eles viram o poder que Deus tinha derramado sobre a vida de Paulo. Aquele homem, Ananias, que orou por Paulo, não queria acreditar que Deus estava falando aquilo para ele, vai lá orar por Paulo. Porque era uma pessoa completamente improvável. Completamente improvável. Se você for olhar, o pastor Emerson que falou aqui na semana passada sobre Abraão e Sara, né, Emerson? Se você for olhar na vida de uma mulher idosa, se você conhecesse Sara, e você recebesse se você conhecesse Sara naquela época, e você recebesse uma notícia que Sara estava grávida, o que você pensaria? A gente tem que fazer essa volta para a gente entender que muitas e muitas vezes a gente tem perdido a oportunidade de se aproximar do Deus que nos salvou, do Deus que olhou para nós com seu amor maior que todas as coisas. Ele amou o mundo e deu o seu Filho por mim e por você. E a gente perde as oportunidades de se chegar a Deus, do nosso Salvador, e a gente não fica olhando para outras e outras coisas. Se te falassem, Ana, mãe de Samuel, se te falassem, Ana está grávida, o que você ia dizer? Não, Ana não, eles já têm filhos lá, não, Ana é estéril, Ana não vai ter filho. Mas o improvável de Deus alcançou Sara, e ela ficou grávida, e ela teve o filho da promessa de Deus, Isaque, e a partir dessa geração estava prometido aquele que seria o nosso Redentor, mas de uma coisa completamente improvável. Se nós estivéssemos com Ana orando naquele dia em que ela orou, e encontrássemos ela um ano depois com Samuel nos seus braços, nós não acreditaríamos, porque era algo completamente improvável. Eu estou citando mulheres. Se você for falar da mãe de João Batista, Isabel, como diriam? Não há possibilidade, ela não tem mais idade, ela é estéril, ela nunca teve nada, ela não teve filhos. E ela se encontra com Maria, como Maria é uma jovem, é uma virgem, como ela está grávida.
O improvável de Deus agiu, porque Deus pegou as sabedorias de todos nós, que nos achamos sábios, e falou: isso é loucura, não é nada para mim. E o contrário, a mesma coisa. Então Deus pega todas essas formas, Deus faz com que os espias vão a Jericó e encontram uma prostituta chamada Raabe. E ela guarda aqueles homens, arrisca a própria vida dela, é exatamente isso. Se pegassem eles lá, ela iria morrer sem julgamento, sem nada, ela ia ser morta na hora. Ela colocou aqueles homens lá e eles falaram para ela: quando nós entrarmos aqui, quando nós destruirmos aqui, porque o nosso Deus vai nos dar Jericó, você vai jogar um cordão vermelho para que quando nós entrarmos aqui, nós vamos identificar aonde você está e nós vamos salvar a tua família, você e a tua família irão conosco. Se esses homens tivessem chegado no arraial e você estivesse lá, e eles falassem: olha, uma mulher nos acolheu lá na sua casa, por isso nós não fomos encontrados, agora nós já sabemos como é que Jericó é, porque aquela mulher nos guardou lá. E nós perguntássemos: mas quem é essa mulher? Primeiramente eu ia pensar, deve ser uma mulher de classe média, ou de classe média alta, ou de uma mulher de respeito, uma mulher com os padrões que nós entendemos que seja perfeito, e eles iam dizer: não, a mulher que nos acolheu lá é uma prostituta. E Deus pega aquela prostituta e coloca na genealogia de Jesus. Completamente improvável. Porque Deus faz isso para dizer para nós: eu sou Deus. Para dizer para nós: eu sei. Para dizer para nós: eu sou. Falando dos homens da Bíblia, que probabilidade Moisés teria? Por mais, dizem: Deus escolheu ele porque ele morava lá, ele teve uma educação. Moisés não sabia falar, ele era gago, ele gaguejava. Que probabilidade você teria de pegar um homem que gagueja e colocar como líder de um povo? Que probabilidade existia nisso? Por isso por causa do nosso lado humano, quando Moisés voltou, o povo ficou meio... E eu talvez ficaria da mesma forma, mas quem? Esse daí vai ser o nosso líder? Esse que vai nos tirar daqui e vai levar lá para a terra prometida, vai nos tirar do Egito e levar lá para a terra prometida? Este homem aí? O improvável aconteceu na vida de Sara, Ana, Isabel, Maria, Raabe, Moisés. Que probabilidade teria de Deus escolher um rei para o seu povo, de um jovem menino pastor de ovelhas, último da sua casa? Que probabilidade teria nisso? Tanto que Samuel, como eu, ou como você, iríamos na casa de Jessé, enfileira aí os teus filhos, Jessé. Foi o que ele fez. É esse aqui, Senhor. Deve ter ido lá no portão. Pá. Esse aqui, não é, Samuel. É esse aqui, não é. É esse aqui, não é. Todos, não é. Escuta, você tem mais algum filho? Tem um menininho lá, novinho, que está lá, ruivinho. É esse que eu quero. E eu creio que Samuel deve ter levado um susto. Eu levaria. Falo, mas quem? Esse aí, Deus? Você está pensando bem em fazer isso? Acho que falaria assim com Deus. Deus tem certeza? Ou eu pensaria: não é Deus que está falando comigo, acho que eu errei. Quando era para ungir o mais forte. Mas Deus unge aquele menino e ele se torna o rei de Israel.
o rei lembrado para sempre de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Pode chorar, porque Deus vai falar com você hoje. Deus sabe o que você precisa hoje. Que probabilidade teria um pescador matuto que probabilidade esse pescador matuto teria? Provavelmente analfabeto, duro, grosseiro, grossão, nervoso, brabo, de ser chamado por Jesus, e Jesus dizer para ele: hoje você não vai mais pescar peixes, você vai ser pescador de homens, de almas. E chegar naquela praia e falar para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Que probabilidade você daria para isto? Pega esses 12. Se eles passassem em frente à minha casa, talvez eu ia pensar: onde que esse bando vai? Onde que essa turma vai? Quem sabe se passasse em frente à tua casa, você estivesse lavando o teu carro, você ia recolher a mangueira e fechar o portão. O improvável alcançou. O improvável de Deus alcançou aqueles homens. O improvável de Deus alcançou aqueles homens. Aquele Mateus publicano, até Judas o traidor, porque precisava ter um traidor. Que probabilidade nós teríamos de ver João Batista, um homem que morava no deserto e comia mel e gafanhotos, como o pastor João ensinou aqui na quarta-feira. Que probabilidade você veria neste homem de ele ser o precursor do Salvador? Um homem que estava largado lá no meio do deserto, dormindo, sabe lá Deus como, se vestindo de peles, comendo no seu café da manhã mel, no seu almoço e na sua janta gafanhotos. Paulo, que probabilidade você daria, que crédito eu daria a um homem desse, Paulo? Mas o improvável de Deus estava ali. Deus tornando as coisas sábias loucas, ou as loucas sábias, como Paulo diz aqui. Esta cruz aqui é uma loucura, irmãos. Um Deus deixa a sua glória, vem em forma de homem, e no final da sua jornada de 33 anos, ele é crucificado. E para quem passava, para aqueles homens que estavam à volta dele, ele foi desprezado, ele foi humilhado, não fizeram, a Bíblia diz, não fizeram dele caso algum, pintam Jesus como bonito, mas a Bíblia diz que a sua fisionomia era feia, ele não tinha formosura alguma, porque era tomado do meu e do teu pecado sujo. Mas Deus agiu com o improvável. Deus fez o seu improvável viver. E hoje, irmãos, a gente vê, esses dias estava vendo, até nós comentamos,
as pessoas, e o que nos incentiva aqui é falar acerca de Jesus, acerca da presença de Deus, acerca do poder de Deus, mas muitas pessoas hoje, mesmo pessoas que estão fazendo alguma coisa, a gente vê alguns convites de palestras, de coisas em igrejas, e tem ali a fotinho dos personagens e o seu currículo. Formado pela universidade, pós-graduado, não sei no quê. Mestre, não sei do quê. Doutor, não sei da onde. Você vê isso? E aquele que estava em Jerusalém, nas imediações, era, no seu currículo, ele tinha filho do carpinteiro. E todo mundo acha que Deus, que a gente está fazendo, colocando no nosso currículo para receber algo aqui. Aqui nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Aqui nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para dar boas obras, para entregar a nossa vida ao Senhor, para falar dEle, transformar a nossa vida. Tem gente que eu conheço há um monte de tempo, está dentro da igreja, é o mesmo. Continua do mesmo jeito, não mudou nada. Acha que está bom assim, que está certo. E esses você coloca lá na... se você vai no Facebook, Instagram, eu sei que profissionalmente muitos aqui precisam ter isso, lógico. Claro, profissionalmente é uma coisa. Quando fui entrar nessa escola, eu tive que enviar o meu currículo. Você, quando vai procurar um emprego, você leva teu currículo. Mas para as coisas de Deus, eu me apresentar como pastor, como benemérito, como não sei o que lá, como teólogo, não é nada. O apóstolo Paulo diz: eu estudei na melhor escola da época, eu estudei aos pés de Gamaliel, que era... Tem alguém que a gente possa falar aqui de professor mais top que existe no Brasil hoje? Tem alguém, alguma personalidade com QI elevadíssimo? Tem alguém? Eu fiz estágio, eu fiz estágio com o dono da Microsoft. Mas quando a gente olha para as coisas de Deus, e Paulo fala isso, eu estudei aos pés de quem era o melhor. Eu sou judeu, eu tenho dupla cidadania, eu tenho passaporte, tudo que é tipo, eu tenho visto para 20 anos, posso entrar em qualquer lugar. Paulo tinha tudo isso. O que ele diz? Quando eu conheci Jesus, tudo que eu tinha, eu considerei como esterco. Está escrito, é essa palavra mesmo. Não estou inventando, está escrito. Mas Deus agiu, Deus operou no improvável. Deus operou no improvável. Deus olhou para essas mulheres que eu narrei aqui, quantas outras. Veja os personagens bíblicos que Deus destaca na sua palavra aqui. Todos eles você vai enxergar, ou a maioria deles você vai enxergar, eu me arrisco a dizer que todos. Você vai enxergar que esses homens, essas mulheres, elas eram improváveis, eles eram improváveis de acontecer. De que alguma coisa de boa acontecesse. Mas Deus é o Deus do improvável.
Deus é o Deus que faz coisas que confundem os mais sábios dessa terra, aqueles que se acham e que fazem o seu currículo extenso para ministrar coisas em nome do Senhor, mas estão querendo promover, não é o Senhor, mas o seu currículo. Pode olhar isso, depois você vai dizer para mim se isso é verdade o que eu estou falando ou não. Nós buscamos do Senhor a simplicidade que Ele tem, porque se todo esse texto, Ele quer dizer assim, eu quero que vocês saibam disso tudo, em palavras nossas, para que vocês não se achem. Querem se gloriar de alguma coisa? Gloriem-se no Senhor. Querem falar que sabem alguma coisa? Gloriem-se no Senhor. Então, quando a gente começa a analisar a palavra de Deus e entender o que Deus tem preparado para nós, a gente começa a ver que, e a conclusão disso é que, as meninas podem vir aqui, podem ir ali, sabe? Faz um. A conclusão que eu quero chegar para nós hoje nessa noite, para mim e para você hoje aqui, eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje. Você é um improvável de Deus. Eu sou um improvável de Deus. Há 2, 3 anos atrás, eu não entenderia probabilidade nenhuma de eu estar aqui hoje. Teve pessoas que passaram por enfermidades sérias aqui. Pastora Shirley, Luiz. As probabilidades para vocês não eram boas. A probabilidade de eu estar aqui hoje, para quem me conhece, ou para quem me conheceu há tempo atrás, jamais diriam. Muitos que falam aqui das suas vidas, pastor João, que fala os seus causos. João, que probabilidade você teria? Emerson, que probabilidade você teria? Cada um de nós, que probabilidade você teria? Tem pessoas que têm uma vida sofrida, gente. Que probabilidade nós teríamos? Mas o Deus do improvável olhou um dia para você, Paulo. O Deus do improvável, seu Belmiro, um dia olhou para o seu coração. Thaís, Adriano, Vanessa, Tuca, Paulo, Dora, Emerson, Fábio, Márcia. Todos que estamos aqui hoje, desse lado de cá, Marco, Rose, Sandra, Rita, André, Edmundo, Nilveli, Marjorie,
meu irmão que está ali junto com ela, João, Vileuza, Duarte, Rui, Juliane, Mateus. Até tiro se escapou, né, Rui? Vocês, meninos, que estão começando a vida de vocês, adoradoras. O Deus do improvável olhou para nós, Vanessa. E João capítulo 15 diz assim: versículo 16. Vocês não escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você é uma escolhida de Deus. Essa palavra é para o teu coração. Deus está falando com você. Deus está falando comigo, com todos nós aqui hoje, sem exceção. Dione, Gustavo, Edmundo, Andréia, Eduardo. Deus olhou para mim e para você. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Pensa um pouquinho o que você já passou na tua vida. Cada um de nós aqui tem uma história, gente. E nem toda essa história é feita de boas coisas. Alguns passaram coisas terríveis quando eram crianças. Alguns tiveram lutas sérias, foram vilipendiados nos seus direitos, se envolveram com feitiçaria, se envolveram com ocultismo, se envolveram com um monte de outras coisas. Mas o Deus do improvável, Ele olhou para mim e para você. Rei de um casal aqui, que a probabilidade deles estarem juntos hoje era praticamente zero. Mas hoje eles têm crianças lindas, meninas que estão crescendo diante da palavra de Deus. Nós temos crianças lá embaixo, nossos filhos, seus filhos, que estão hoje aqui. Porque o Deus do improvável, porque eu não era provável, não era provável que eu estivesse aqui, gente. Mas as probabilidades de Deus, não há matemático no mundo, nesta terra, que consiga compreender. Nem aquele que põe no seu currículo mestre, teólogo, doutor, pós-doutor, quando vai fazer coisas para Deus.
Muitos de nós passamos por momentos duros nas nossas jornadas. Com certeza o seu Belmiro que está aqui hoje, a sua vida não foi fácil o tempo inteiro, né, seu Belmiro? Coisas difíceis aconteceram. 8 vezes assaltado. Quando conheci a Nilveli, ela era uma menina. E Deus olhou para você, Nilveli. E Deus tem te sustentado. Luiz e Sheila passaram momentos difíceis. Passam ainda. Mas Deus, o improvável, vai operar em nós. Então a mensagem de hoje para nós é essa, meus irmãos.